Como ler um livro em inglês? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre como ler um livro em inglês. Já fiz aqui no canal um vídeo muito tempo atrás, dando ideias, sugestões e técnicas de leitura em inglês, né? Vou deixar aqui no card aqui embaixo para vocês acompanharem depois, mas eu vou voltar nesse assunto porque eu acho muito importante você desenvolver a sua leitura em inglês, consequentemente você acaba desenvolvendo a sua fala, a sua escrita. Ler é muito bom, não importa qual língua seja, não é verdade? Eu lia bastante livros, né, em inglês, na época que eu estava estudando, até hoje eu continuo lendo, mas eu vou ensinar aqui uma técnica que eu usava, né, ainda uso, na verdade. Quando eu estou lendo alguma coisa em inglês ali, ó, uma página, eu não fico preocupado com palavra por palavra, né, porque a gente sabe que inglês é contexto. Mas às vezes você não consegue entender o contexto por causa de uma palavra. Então essa palavra, obviamente, você tem que ter a tradução, certo? Então aí você vai pega a palavra aqui, né? Ou você faz coloca o canetão, marca texto, e aí você procura a palavra no dicionário, tem um significado, e aí você consegue entender o contexto através daquela tradução. Ou você pega a palavra e anota num caderno, que é a minha forma preferida. Anota no seu caderninho de estudos a palavra e a tradução ao lado. Você provavelmente vai ver aquela palavra novamente na leitura ou até em outros contextos, né? Filme, seriado, um jornal, uma revista, né? É possível que você não vá lembrar da tradução daquela palavra de primeira. Talvez não lembre na segunda, terceira vez que vê-la, mas a partir da quarta, quinta, sexta vez, você vai lembrar naturalmente, porque você, já vi essa palavra antes, você teve o trabalho de pesquisar, né, ver a tradução e tudo mais, e aquela palavra fica no seu inconsciente. Conforme aquela palavra vai se repetindo, você vai pegando, né, o significado dela. Isso vem aos poucos, tá? Então é assim que eu fazia e faço para ler, né, livros em inglês, livros físicos, tá bom? Então eu tenho um caderninho lotado de palavras, de frases que eu fui anotando ao longo aí dos livros que eu fui lendo, e as suas traduções, e muitas palavras e frases, expressões eu aprendi anotando no meu caderninho, pegando o significado, não lembrando e vendo de novo, e poxa, eu já anotei, aí lembrei, aí acabei aprendendo. Agora, a tecnologia está aí para nos ajudar, certo? Muitas pessoas hoje já não preferem livros físicos, e sim os livros digitais. Aí apareceram aparelhos, né, como o Kindle, por exemplo. Eu tenho um deles aqui, ó, que é da minha esposa, ó. O Kindle, que é um aparelhinho para você baixar livros e, obviamente, ler. O lance do Kindle é legal porque você não tem aquele brilho da tela de um celular ou de um computador, por exemplo, e você tem realmente a sensação de que está olhando para uma página, né, um papel, né? Tem essa sensação. E no Kindle, você pode baixar um livro em inglês, por exemplo, e apertar e segurar uma palavra aqui, ó, e você tem o dicionário, caso você não saiba a definição dessa palavra. Então, por exemplo, was, eu apertei, segurei e apareceu aqui, ó, o dicionário. Was, first and third person singular past of to be. Então, a primeira ou a terceira pessoa do singular do verbo to be. Ele te dá a tradução, a definição, aliás, das palavras. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. I freaked. Então ele disse aqui, ó, a very unusual and unexpected event or situation, uma situação inesperada, uma situação que não é comum, né? Uma situação ou um evento. The teacher says the accident was a total freak. The teacher says the accident was a total freak. Então o professor disse que o acidente foi um desastre, alguma coisa que não deu certo, né? Tipo um desastre. Ou pode ser um surto, algo do tipo, né? Então você pode ter a definição em inglês numa leitura no idioma. Caso você não tenha o Kindle, o aparelho, não se preocupe, porque você pode baixar no celular um aplicativo. Então você baixa o Kindle lá no seu celular e aí ele abre aqui uma gama de livros. Tanto no aparelho quanto no aplicativo, você pode baixar samples. Samples são amostras de livro. Você pode baixar gratuitamente, não precisa pagar para ler, tá? Claro que se você quiser o livro completo, aí sim você tem que pagar, e o valor varia de acordo com o livro que você está escolhendo. Mas para baixar samples é gratuitamente. Baixa vários samples de livros em inglês e faz esse tipo de estudo. Eu, por exemplo, baixei aqui, ó,
o sample do Harry Potter and the Cursed Child, certo? Muito bem. E aí eu vou passando aqui e tal, começa a leitura. Muito bem. Aí eu vou aqui, eu tô lendo, eu não sei o que significa also. Não sei o que significa also. Aperto e seguro em cima dessa palavra e ele me dá aqui a definição, né? Tem o dicionário, ó. Pode ser um advérbio, in addition to, pode ser tipo também, né? Que é igual o to. Só que o to é no final da frase, o also é também no começo ou no meio, tá? Você tem a tradução aqui da Wikipedia, né? E do Google Tradutor também. E o mesmo acontece com várias palavras, ó. I could. Tem até a pronúncia aqui, né, ó. A forma de pronunciar. Could. Past of can. É o passado de can, né? Poderia. Ou uma outra definição. Used to indicate possibility. Usado para indicar possibilidade. They could be right. Eles poderiam estar certos. Então ele até dá frases de exemplo com essa palavra que você está pesquisando. Então você aí no ônibus, né, no transporte, no trem, tá voltando para casa, quer dar uma lida em inglês, quer aproveitar o tempo para estudar, baixa o aplicativo do Kindle e baixa samples, amostras de livros em inglês gratuitamente. Aí depois, se você curtir, pode comprar. Mas aí você vai lendo, estudando, abre aí o seu bloco de notas no celular em paralelo, né? Uma outra janelinha e anota as palavras que você está aprendendo e a tradução. Isso vai melhorar demais, não só a sua leitura, mas também a sua escrita e também, consequentemente, tem uma influência na fala, porque você vai utilizar essas palavras na hora da fala. Às vezes você vai, putz, esqueci aquela palavra, deu branco. Se você está fazendo isso todos os dias, ou boa parte da semana, a chance de você esquecer é mínima. E conforme isso você está repetindo, fazendo, você vai lembrar cada vez mais. Inglês é contato diário com o idioma, tanto pela escrita, pela leitura, ouvir, falar, as 4 habilidades, né? Então, essa é uma dica que eu deixo aqui para vocês, que eu usava e uso bastante, né? Após a tecnologia aparecer aqui, que na minha época não tinha essas coisas, era só no livro, no papel, para você melhorar o seu inglês. Eu tenho que sugerir também, ó, sugiro para vocês aqui, ó, 3 samples, 3 amostras no Kindle. Eu deixo como sugestão o primeiro livro, ó, Who Ate My Cheese? Quem comeu meu queijo? Who Ate My Cheese? Certo? Fala sobre empreendedorismo, negócios de uma forma bem lúdica, bem bacana para você entender quem é iniciante, né, em negócios. Tem um outro aqui, ó, que é Mindset. Acho que não dá para ver, né? Tá bem aqui do lado, bem pequenininho. Mindset. Tá no Kindle, no aparelho, né? Muito bom para você rever alguns conceitos, né, da sua vida pessoal, sua vida profissional também. E tem o último, claro, que eu não posso deixar de indicar, um livro do Zelda, né, meu jogo favorito, e que tem uma história incrível. Essa aqui, ó, Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Não pode deixar de ler esse livro aqui também, ok? Se vocês gostaram da dica, deixa o like aqui nesse vídeo para ficar feliz. Se inscreva no canal, dê uma dedada no belzinho. Aqui, ó, pá no belzinho para você receber os próximos vídeos. Curta a página do Facebook e também não deixe de me seguir no Instagram. Deixa o joinha, o coraçãozinho também. E marque os amigos aqui embaixo para ajudar a espalhar conhecimento em inglês para os seus amigos, ok? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.